Oi, eu sou a Jennifer Cruz e eu voltei aqui para tirar dúvidas para os agentes locais de inovação. Eu recebi um feedback de um agente local que entrou nesse ano de 2026 e ele falou assim: um feedback para você, faz um vídeo com as perguntas que eu fiz para você que vai tirar dúvida de muita gente. E realmente apareceu mais pessoas me perguntando, então eu vou usar até a listinha que ele fez. Ó, ele fez uma listinha aqui e eu vou falar para vocês. Opa, fugiu aqui. Ele me fez 9 perguntas sobre a época que eu trabalhei no Ali, então espero que isso ajude vocês a acalmar essa ansiedade, esse momento aí de entrar dentro do escritório, né, seu regional, e atender esses microempreendedores. Eu sei que agora, nesse momento que eu tô gravando, vai acontecer, pelo menos aqui na minha cidade, vai acontecer a captação, né, de novas empresas. Então, não sei se a sua empresa, seu escritório faz aí, mas aqui em Sorocaba eles têm o hábito de fazer eventos para prospectar clientes, então talvez seja um ponto, se não tem no seu escritório, de levar aí para vocês. Então vamos lá, pergunta 1. A questão de carga horária e rotina. Ele me perguntou se na prática, né, no vamos ver, mão na massa, quantas horas por dia eu trabalhava em média no Ali e se passava de 8 horas e se dava para fazer talvez alguma outra coisa. Vocês vão ouvir muito dos gestores que, né, até do edital, que é diretamente, né, você só trabalha com isso não é o trabalho, você é um bolsista, pesquisador, então, enfim. Mas o que eu posso dizer é que você trabalha, assim, um pouco menos da carga horária, a não ser que você opte para fazer por mais, tá? Mas você trabalha menos do que um trabalho normal, né, um CLT. Então, por exemplo, eu levava 1-2 horas de atendimento, o que leva um pouco mais de tempo, talvez a distância, porque nem sempre eu atendia na minha cidade. Aqui em Sorocaba a gente atende 28, né, cidades, então talvez eu atenderia uma cidade que você leva 1-2 horas para chegar lá, e uma consultoria que não, né, outro ponto, vocês não podem chamar de consultores, mas é como na hora ali é consultoria. Então leva em média a 1 hora, dependendo do empresário, tá? Então o horário de atendimento dos empresários. Geralmente atendia horário comercial, muitos pediam fora desse horário, costumava atender à noite, final de semana. O que já aconteceu comigo, eu já atendi de final de semana, né, de sábado, no período da manhã, mas eu, num determinado momento, né, eu fiquei quase 3 anos, né, eu cortei isso porque muitos empresários não respeitam e eles acabam desmarcando muito, enfim, eu só mantinha esse empresário se ele realmente me dissesse, me provasse que ele era comprometido, senão não atendia ele de final de semana. Horário comercial funciona bem, então eu falo pra vocês, optem sempre por horário comercial. Mas é feriado, abrir exceção só para aquele empresário que ele é ponta firme. Você viu que não é? Não faz. Porque o escritório não trabalha de feriado, né? Nem de final de semana. Então, eu seguia depois, tá? Quando eu entrei, nossa, deixava tudo. Fazia de final de semana, fazia depois do horário, fazia tudo. Depois você vai cortando, que você vai entendendo. Você vai pegando o jeito de qual empresário que é comprometido, qual que não é, tá? Outra coisa aqui, questão da noite. No meu, eu poderia atender online, né? Eu peguei o finalzinho da pandemia, então a gente tinha ainda essa possibilidade de atendimento remoto. Quando eu estava saindo, eu sei que eles cortaram, então não sei como que tá sendo aí no seu escritório, mas se puder e se tiver essa oportunidade, aceita, que tem muito empresário que topa fazer 6, 7, 8 horas da noite. Fica muito mais cansativo para você? Fica. Mas é bacana que aí você tem um cliente aí para bater sua meta, né? Então eu fazia assim, quando eu precisava bater minha meta, atendia empresário sim à noite, 6, 7 horas da noite, tá? Tempo gasto por empresário. A metodologia diz 1 hora. Eu já cheguei a levar mais tempo, porque eu sou uma pessoa, Jennifer, gosto muito da qualidade, eu prezo muito pela qualidade, então já chegou a acontecer de eu levar até 4 horas. Mas em 1 hora você faz, 1 hora e meia, no máximo 2, você faz seu atendimento tranquilo,
com a mesma qualidade, você só precisa podar o empresário. Porque o que acontece? O empresário, é até bom que vocês tenham essa mentalidade também. Se você nunca foi empreendedor, enfim, você vai ver que o empresário ele tem uma vida muito sozinho, mesmo que seja uma empresa familiar, tá? Então, muitas vezes, ele vai ali te contar coisas que ele não conta pra esposa, não conta pro marido, não conta pros filhos, não conta pros sócios, que eles estão cansados ou que não estão cuidando da saúde. Então, assim, eles fazem mesmo sessão de terapia. Então, você que tá na rédea precisa dar uma podada, tá? Em média, quantas horas por dia eram os atendimentos? Eu não fazia todos os dias. Determinados momentos de entrega de metas, né, que você tem etapas para entregar, eu dava uma corridinha a mais. Então, eu colocava a 3 empresários no dia, mas normalmente é 2, um de manhã, um à tarde. Então, é muito tranquilo. Então, não dava para fazer... Quando estava muito tranquilo e todos eles estavam realmente na demanda, dava para fazer 2 a 3 na semana, sabe? E aí põe um de manhã e um à tarde. Deslocamento e cidades atendidas. Você atendia muitos empresários longe ou cidades vizinhas, o custo de tempo, deslocamento, pensava muito na rotina? Eu cheguei a atender muitas cidades fora, tá? Sorocaba, ele é uma cidade bem centralizadora, então essas cidades da região é questão de no máximo 2 horas, que era tipo Itapetininga, dava 2 horas. Eu nunca atendi Itapetininga presencial, eu já atendi remoto. Mas as outras que eu atendi, Sarapuí, se eu não me engano, também leva 1 hora, Porto Feliz também é uns 40 minutos, porque eu moro mais perto. Então depende da região de onde você mora, de onde você está se deslocando. Mas leva em média aí 1, 2 horas e a reunião é 1 hora. Em questão de custo, tudo vai do seu bolso, tá? Você tem que pensar o valor da sua bolsa para você comprar um aparelho, ter internet no notebook, tá? Ter um bom notebook. Eu, quando eu comecei, peguei até um notebook emprestado da minha irmã, porque o meu notebook ele não funcionava. Ele era da época da faculdade, então ele tava muito pesado. E aí eu trabalhei o primeiro mês com o notebook emprestado. E logo que caiu a primeira bolsa, eu comprei o notebook. E acho que quase 6 meses depois eu comprei esse celular aí, que me ajuda muito hoje nas gravações. Eu comprei estrategicamente para fazer vídeo, mas ele me ajuda muito. Mas o que eu fazia atendimento era com esse aqui, com esse Xiaomi, que ele já tem, sei lá, quase uns 5 anos. Deslocamento de idade, então o custo é seu, tá? O custo de internet, alimentação, tudo é seu. O que pode ser que você tenha um reembolso é quando tem reunião de escritório, que aí o reembolso da viagem e do almoço, tá? Não sei como tá hoje, mas antes era assim. Experiência em questão de cobrança do próprio escritório, né? Do próprio Sebrae. Sebrae cobrava muito resultado? Eu, quando entrei, achei muito. Mas quando você vai percebendo a rotina, você vê que dá pra lidar bem. A única coisa que eles prezam muito é a questão de entrega de meta. Então, assim, a gente chegou a fazer 30 empresas num ciclo de 6 meses, né? Teve um ano que foi 4. E nessa entrega de ciclo, então, eles cobram muito quando tá chegando perto do prazo do nacional, tá? Não deixe chegar seu prazo perto do nacional, porque daí vai começar a cobrança, e aí você pode até correr o risco de advertência, tá? Não deixe chegar nesse ponto, porque a advertência pode fazer você perder a bolsa, tá? Então, mas pra mim, depois de um tempo, ficou um pouco mais tranquilo. É o que eu falei, não deixe chegar perto dos prazos. Chegar perto do prazo, aí é corda no pescoço. Mas eu acho que é porque é uma cobrança, sim, teoricamente um pouco alta, mas quando você começa a entender como funciona a sua dinâmica de trabalho, fica um pouco mais fácil. Meta e relatórios eram fáceis de conciliar com a rotina em campo? Sim. Eu deixava um dia específico para lançamento, que eu deixava às segundas ou às sexta. Então eu não ia, porque a gente já tinha reunião, por exemplo, de segunda com o nosso gestor. Então eu aproveitava que o dia de reunião com o gestor era o dia de lançar sistema, tá? Que é como fosse o relatório. Mas você consegue fazer até durante o atendimento. Eu não dou de dicas de você fazer durante o atendimento,
Por quê? Sistema pode cair sempre perto de entrega de datas, né, de nacional. O sistema sempre caía, ele travava. Então, quando eu tava fora, eu preferia lançar ele num Word ou numa planilha, todas as informações que o empresário foi passando. A hora que eu chegava nesse dia ou chegava em casa, pegava e lançava, tá? Então, aconselho você a ter um bloco de notas, um caderno, para você anotar. Tipo e complexidades das demandas. A maioria das demandas eram mais financeiras, marketing, como você relatou. No caso, costumava ser simples ou bem complexo, difícil de resolver? Se você sentia que dava conta sozinha, ficava sobrecarregada. Demanda muito tempo, capacidade mental? Então, são várias perguntas em uma só. A gente já tá na sexta, tá? Bom, a que eu mais vi foi, sim, financeiro e marketing. Tem outras, né? Tem processos, assim. Você vai percebendo mediante a cada atendimento e são diferentes, tá? Você, como Ali, você vai perceber que se repete muito pra você. Mas não queira colocar uma fórmula goela abaixo em cada empresa, tá? É muito particular de cada empresa, de cada pessoa que você vai lidar, né? Cada empresário, tem vezes que não é o empresário que você vai lidar, é com o funcionário dele. Então, calma, mas normalmente as demandas são repetidas. Não achava tão complexa assim, mas se fosse tão complexa, eu passava pro gestor ou direto para o escritório. Os consultores dos escritórios ajudam bastante. Sobrecarregada era só quando a questão realmente das datas e a demanda de muito tempo de capacidade mental. Sim, porque você lida muito com a parte mental, né? É o que eu falei, no momento que você tem que se deslocar, conversar, lançar, acaba cansando um pouco. Mas nada que, nossa, meu Deus, não dá pra trabalhar. Dá sim, se descansa que passa. Treinamento. O período de treinamento prepara bem para a prática do dia a dia? Sinceramente, acho que não. Você sentiu segura quando começou a atender? Não. Vou responder essa parte aqui. Não me senti segura. Demorei muito tempo para me sentir segura, mas o dia a dia vai te dando segurança. Questão de treinamento. Eu ainda tive, para minha seleção, um treinamento, né? A gente fazia em grupos, a gente era de outras cidades. Então, eu tava em Nova Campina, tinha gente de Guarulhos, tinha gente de Osasco, tinha gente de São Carlos, tinha pessoas de várias cidades. E aí eles se dividiram assim em grupos, meu grupo era 5. E aí a gente tinha que fazer gravações, iguais essa que eu tô fazendo, sendo uma empresa. Então a gente montava uma empresa, depois fazia a gravação atendendo essa empresa. Complexo, né? Mas eu tive essa experiência que me ajudou muito. Eu sei que outros agentes que entraram depois de mim não teve, tá? Então no meu atendimento teve esse treinamento, essa experiência. Tem outros agentes que entrou depois de mim que não teve. Teve só um videozinho pra você assistir lá e boa. Mas eu vou falar que se tiver um agente mais antigo, cola no agente, tá? E você tem o seu gestor, também dá pra tirar dúvida. Mas é como você pilotar um avião e trocar o pneu, é quase isso. Você treme um olho, mas dá tudo certo. Eu sempre falo que no final dá tudo certo. Invista em coisas que te relaxem ou que tirem a mente depois de um dia de atendimento. Treinar, fazer terapia, enfim, jogar bola, fazer natação, faz algum esporte pra tirar esquecer um pouco, tá? Porque lidar com pessoas não é fácil. Mas também não é nada, meu Deus, vou desistir da minha vida. Não. Conciliação com outro projeto. Na sua opinião, seria viável conciliar o Ali trabalhando tantos dias por semana, cerca de 5, 6 horas por dia com criação de YouTube? Esse agente aqui, ele queria fazer trabalhos paralelos. Em questão a canal de YouTube, igual ele colocou aqui, sim, dá, porque eu também não tava fazendo canal de YouTube, eu tava alimentando redes sociais, né, Instagram, enfim. Dou de conselho pra você, se você quer trabalhar nessa área, faça a sua carreira junto. Em questão tanto de visibilidade, tá, eu aproveitei muito.
Hoje aqui na cidade, eu não sou uma pessoa famosa, mas dentro do mercado empresarial de quem frequenta o escritório eu sou conhecida. E vale a pena, tá? Agora, em questão de trabalhar com outra coisa ao mesmo tempo, se você pensa ou se você já tem, eu ia dizer tome cuidado, tá? Primeiro que o seu edital pede para que você não faça isso. Quando eu fiz, eu não trabalhei com outra coisa, eu esperei acabar para começar até minha consultoria particular, tá? Tem pessoas que tentam, mas aí cada um com o seu, tá? E um conselho que ele perguntou, que ele tava com dúvida em questão de multinacional e o Ali. E aí, ele falou em questão de plano de carreira. Olha, eu gostei muito trabalhando no Ali. Eu fui CLT de multinacional. Eu comecei com 17 anos. Eu comecei 17, uma multinacional daqui de Sorocaba. Comecei como jovem aprendiz, não fiquei os períodos lá dos 8 meses. Entrei em outra multinacional, fiquei por quase 3 anos. E aí eu acho que, assim, de conselho, vai o que você está disposto pela sua experiência, está disposto em condições financeiras, o quanto você tem de suporte financeiro, familiar, porque assim, eu entrei no Ali, eu estava numa situação completamente diferente da que eu tenho hoje, assim, total, talvez não. Eu era casada, eu estava numa situação que eu não estava feliz, né? Logo depois eu me separei, logo, na verdade eu me separei e eu entrei no Ali. Eu não estava feliz, eu estava em outra cidade, não tinha apoio de família, então pra mim o Ali fez sentido. Eu já estava eu parei na pandemia, então eu parei em 2020 e eu voltei no Ali em 2022. Então 2 anos aí, teoricamente parada. Não estava porque eu estava vendendo roupa, mas foi uma experiência assim de empreender muito pequena e muito rápida, porque eu logo já me dediquei para estudar, para entrar no Sebrae. Então assim, vai depender, e foi isso que eu falei pra ele, vai depender da sua dinâmica, da sua vida, tá? Se você falar que hoje você não tem condições, você precisa de um plano de carreira, vá para uma multinacional, que não tem garantia, nada na vida a gente tem garantia, mas muito provavelmente você vai entrar e vai ficar, né? Se você for um bom funcionário, você vai ficar. Questão do Ali, garantia você também não tem. Aliás, a única garantia que você tem é que um momento vai acabar seu contrato e realmente vai acabar, não tem muito o que fazer se você não correr atrás. O que pode acontecer para você correr atrás? Você pode correr para entrar no seu escritório se tiver edital aberto. Você pode aproveitar e levar esses clientes talvez para uma carteira para você. Talvez sim, talvez não, não é garantia. Você pode entrar em outros projetos do Sebrae, do Senai, Senac, Grupo S, outras empresas. Acontece muito, muito, muito de próprios empresários contratarem os ALIs, tá? Eu, dentro do Ali, eu vi isso acontecer, nossa, acho que umas 5 vezes, assim, de agentes ir para um escritório, ir para fora da cidade, ir para Rio de Janeiro, ir para Espírito Santo, ir para São Paulo, que deu super certo, eles estão até hoje. E tem agentes que foi para escritórios, tem agentes que continuam sendo empreendedores. Então, vai de você, tá bom? Se ficou alguma dúvida, comenta aqui que eu faço um outro vídeo. Eu espero ter ajudado. Boa sorte e que você seja bem-vindo, sendo um agente local de inovação, sendo um ET, que a gente brincava assim, né, por ser Ali. Calma, respira. No final dá tudo certo. Comemora as pequenas conquistas, cada empresário que fechar, cada reunião que você conseguir fazer. Que vai ter dias, né, como tudo na vida, que você vai falar, meu Deus, o que eu tô fazendo? Mas vai ter outros que vão falar, que saudade, saudade. Eu falo sempre que se eu pudesse eu voltava. Então, aproveita a oportunidade e aí qualquer dúvida você comenta aqui. Tchau, até!